Usualmente chamamos de Palestina a região situada na costa oriental do Mediterrâneo, delimitada a nordeste pela Síria, ao norte pela Fenícia e a sudeste pelo deserto da Arábia. Foi nessa região que se desenvolveu a civilização dos hebreus. Acredita-se que as tribos hebraicas compostas por pastores nômades alcançaram a Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo, após longo deslocamento provavelmente iniciado nas vizinhanças da cidade de Ur, na Caldeia. Antes da chegada dos hebreus, a Palestina era habitada por vários povos semitas. No litoral mediterrâneo estavam os filisteus e cananeus, que deram à região sua outra denominação, Canaã, ou terra dos cananeus. No sul, tínhamos amalequitas, e a leste e a norte, edomitas, moabitas, arameus, ativos comerciantes, que na época do Império Persa transformaram sua língua, o aramaico, no idioma oficial de toda a região entre o Eufrates e o Egito. Em termos geográficos, a Palestina apresentava diferenças bem definidas. Na região formada pelo Vale do Rio Jordão, havia uma relativa abundância de terras férteis, favoráveis à agricultura, enquanto o restante era montanhoso e inóspito, ocupado por grupos nômades dedicados ao pastoreio. Um traço significativo da civilização hebraica é a intensa ligação entre a religião e as realizações materiais. Vale frisar aqui que a principal fonte de estudo da história hebraica é o Antigo Testamento, na qual as narrativas históricas vêm acompanhadas por determinações morais e éticas e estabelecem os princípios jurídicos e religiosos. Com isso, história e religião fundem-se ao ponto de grandes personagens históricos hebreus assumirem sempre um caráter sagrado e sobrenatural. Foi também o aramaico a principal língua falada na Palestina até o século I depois de Cristo. A própria designação hebreu provém do aramaico e significa povo do outro lado do rio, dado que denuncia sua origem mesopotâmica e seu caráter migrante antes do estabelecimento na Palestina. A Era dos Patriarcas, que foi de 2000 anos a 1200 a.C. A ocupação da Palestina pelos hebreus foi marcada por intensas lutas, das quais saíram vitoriosos contra os demais povos semitas que habitavam na região. A partir daí, os hebreus organizaram-se em grupos familiares patriarcais, seminômades, sob a liderança de chefes denominados patriarcas. Na narração bíblica, o primeiro patriarca foi Abraão, que recebera de Jeová, ou Yahvé, a promessa de uma terra de leite e mel, para si e seus descendentes. O grande elemento dessa narrativa é o fato de que os hebreus começavam a lançar as bases de uma religião monoteísta, que viria a diferenciá-los dos demais povos e serviria como elemento decisivo para sua unidade. Ainda segundo a Bíblia, após a morte de Abraão, os hebreus foram liderados por seu filho, Isaque, e em seguida pelo filho de Isaque, Jacó, ou Israel. Jacó teria tido 12 descendentes fundadores das 12 tribos de Israel. Não se tem certeza das razões que levaram grande parte dos hebreus a deixarem a Palestina em direção ao Egito a partir de 1800 a.C. É possível que tenha sido uma conjunção de fatores, como ataques estrangeiros, a escassez de terras férteis e mesmo a política dos faraós egípcios de atrair os hebreus para a região do delta do Nilo, com o objetivo de usá-los como uma barreira contra invasores. Os hebreus permaneceram durante longo tempo no Egito. Acredita-se que, no princípio, o fato de serem povos oriundos da Mesopotâmia, cujo desenvolvimento cultural era superior ao egípcio, possibilitou-lhes uma certa regalia, vivendo diretamente associados ao Estado. Entretanto, o nacionalismo egípcio que floresceu no novo império reduziu os hebreus a uma brutal opressão, tornando-os escravos. A reação à escravidão acabou provocando uma fuga, o êxodo, por volta de 1250 a.C. É interessante lembrar que, ao longo do período de permanência no Egito, os hebreus reforçaram traços próprios de sua cultura, de modo a preservar sua unidade. O monoteísmo foi um desses aspectos fortalecidos, ampliado ainda pela influência da reforma religiosa de Amenófis IV.
Não por acaso, o episódio do Êxodo tem uma forte conotação religiosa. Segundo o Antigo Testamento, foi durante essa travessia que Moisés, líder do povo hebreu, recebeu a tábua dos 10 mandamentos, o Decálogo, e a confirmação de Yahvé de que os hebreus eram um povo escolhido que deveria receber a terra prometida, mas que preceitos religiosos, as tábuas da lei, instituíam uma ordenação jurídica que ampliou a união do povo hebreu. A Era dos Juízes, de 1200 a 1010 a.C. Durante 2 séculos, os hebreus lutaram para se reinstalar na Palestina, especialmente contra os filisteus e os cananeus, que possuíam carros de guerra e armas de ferro. As necessidades bélicas impuseram uma maior unidade às tribos hebraicas, que passaram a ser lideradas por chefes guerreiros denominados juízes. Os mais significativos, sempre de acordo com a fonte bíblica, foram Josué, que tomou a cidade de Jericó, Gedeão, Sansão, que liderou a vitória contra os filisteus, e Samuel, que procurou acabar com as divergências tribais, buscando impor a unidade nacional. A Era dos Reis, de 1010 a 587 a.C. A unidade nacional dos hebreus acabou sendo forjada em bases frágeis, pela imposição de uma monarquia despótica e hereditária, necessária para consolidar a conquista da Palestina. Saul, o primeiro rei, foi incapaz de submeter os filisteus, sofrendo grande derrota. Seu sucessor Davi derrotou os inimigos, ampliou os territórios sob seu domínio e conquistou Jerusalém, onde estabeleceu a capital do reino, organizando um estado burocratizado, dotado de um exército permanente. O Estado hebreu viveu seu auge no reinado de Salomão. O rei beneficiou-se de um período de paz que valorizou a posição geográfica da Palestina, ponto de passagem das rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. A atividade comercial floresceu e o reino viveu uma época de opulência e grandiosidade, expressa pela construção de numerosas obras públicas, como o Templo de Jerusalém. Pesados impostos e o trabalho compulsório da população mais pobre nas grandes obras públicas geraram um descontentamento que acirrou a disputa entre as tribos pela sucessão de Salomão. Em 926 a.C., ocorreu o cisma hebraico, ou seja, a divisão. Roboão, o sucessor legítimo, apoiado por apenas 2 tribos, constituiu o reino de Judá, sendo sua capital em Jerusalém. Já Jeroboão, outro filho de Salomão, reuniu as 10 tribos do norte do reino de Israel, com capital em Samaria. O reino de Israel, mais urbanizado e mercantil, abandonou paulatinamente o monoteísmo, adotando antigos cultos locais, enquanto as tribos se miscigenavam com a população da região. Foi destruído em 722 a.C. por Sargão II, da Síria. O reino de Judá, mais agrícola e pastoril, foi conquistado por Nabucodonosor em 587 a.C., sendo sua população deportada para a Babilônia, onde permaneceu escravizada por meio século, chamado também de o cativeiro da Babilônia. Do estado dependente à diáspora, de 539 a.C. a 70 d.C. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, toma a Babilônia e os hebreus receberam permissão para voltar à Palestina, onde estabeleceram um estado dependente do Império Persa. Como ficava situada nos territórios da antiga tribo de Judá, os habitantes desse estado passam a ser chamados a partir de então de judeus. Foram seguidamente subjugados pelos macedônios e pelos romanos, sendo sua religião monoteísta responsável por várias infrutíferas rebeliões. Durante a última delas, que foi em 70 d.C., a cidade de Jerusalém foi inteiramente destruída pelo imperador Tito e os judeus obrigados a se dispersar pelo mundo, na sua diáspora. A economia, sociedade e cultura hebraica. Como vimos, o período que se seguiu à ocupação da Palestina pelos hebreus foi de economia predominantemente agrícola e pastoril. No Vale do Jordão, os principais gêneros agrícolas eram a oliva, a uva e toda a sorte de cereais.
Ao lado disso, uma intensa atividade pastoril era realizada nas áreas montanhosas. A estrutura tribal da posse da terra cedeu lugar à propriedade privada a partir da constituição do reino hebreu. A terra passou a estar concentrada nas mãos de uma aristocracia ligada ao Estado. Camponeses pastores em uma terra pequena parcelada de escravos estavam submetidos a essa aristocracia por meio de uma série de tributos, incluindo parte da produção, trabalho compulsório e serviço militar. Durante o reinado de Salomão, uma intensa atividade comercial desenvolveu-se na Palestina, gerando uma camada rica de comerciantes, os quais detinham a mesma condição social que a camada de funcionários e burocratas reais. Acima destes havia uma elite de aristocratas, os sacerdotes, que eram os rabinos, e a família real. Toda a formação cultural do povo hebreu está diretamente condicionada à religião. Foi ela o grande elemento de unidade entre os hebreus, permitindo que eles mantivessem sua coesão ao longo de séculos, mesmo em condições altamente adversas, como dominação estrangeira, lutas pela terra ou perseguições no Egito. É fundamental ressaltar que a religião hebraica foi determinante para a formação do cristianismo, o qual extrai do judaísmo seus princípios formadores.